Em um momento em que a tecnologia está transformando todos os pontos das nossas vidas, gente, desde a maneira como a gente se comunica, até como trabalhamos e nos divertimos, é importantíssimo ouvirmos as pessoas que estão na vanguarda dessas mudanças, tá na frente, né? E a gente só vai atrás. Por isso hoje nós vamos conversar com um professor especialista que sabe tudo sobre estratégias e negócios digitais. Tá começando mais um Scancast, o podcast de carreira e tecnologia da Scansócio. Eu sou Alberto Viçoso, seja bem-vindo, fica com a gente e toma água que o tempo tá seco. Nosso convidado de hoje é o Rafael Sbarai. Ele é jornalista e Group Product Manager do Cartola Express da Globo. Olha só, você já tem aí o produto dele no seu celular. Ele é professor de disciplinas relacionadas às áreas do digital, estratégia de conteúdo, negócios e produto em instituições renomadas como a FGV, Insper e Mackenzie, e também deu aulas, lecionou, né, para falar mais bonito, na FAAP e na Casper Libero, contribuindo assim para a formação das novas gerações de profissionais, gente. Hoje a gente vai explorar alguns temas como Cartola Express, o impacto da inteligência artificial e do chat GPT no jornalismo, que eu acho isso importantíssimo, gente, comunicação é o que chega no seu bolso aí, e vamos falar também sobre as transformações das redes sociais. Será que as redes sociais vão acabar? Pam, 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 tinha que pôr um efeito aqui, hein, Fernando? E, para conversar com a gente, eu agradeço muito a presença, Rafael Sbarai. Obrigado, Alberto. Obrigado pelo convite. Obrigado pelo seu tempo. Gente, pensa no homem corrido que tem agenda apertada. Essas são as pessoas legais da gente chamar aqui e conseguir. Então, muito obrigado pela presença. Para começar, quero falar um pouco sobre jornalismo, né? Hoje que a gente vai falar um pouco mais sobre carreira e tecnologia também. Qual que é a importância dos jornalistas nos dias de hoje? Você acha que o fim da exigência de um diploma para ser jornalista foi benéfica ou foi prejudicial para a sociedade? Acho que essa questão ela tem inúmeras perspectivas, e eu acho que a perspectiva do mercado de trabalho é: quando você quer trabalhar numa empresa de mídia, dificilmente essa empresa de mídia coloca como não formação o jornalismo, né? Então ele acaba conseguindo colocar como um requisito obrigatório o diploma de jornalista ou a profissão ou exercer algum cargo do jornalismo no passado. Então, eu acho que fica um pouco mais restrito aquela questão relativa a diploma. E eu acho que o jornalismo hoje, ele vive um problema, mas eu acho que esse problema pode ser transformado em oportunidade. Porque, por meio da difusão de uma produção de conteúdo muito intensa em plataformas de redes sociais, a gente tem muita dificuldade para entender o que é verdade e o que é mentira. E é aí que eu acho que entra o valor do jornalismo, né? O valor da apuração, o valor do cuidado, o valor da ética. Então o valor da produção de conteúdo em empresas de mídia tradicionais são muito bons, principalmente quando você tem dúvida de algum tema. Reflita, quando você tem dúvida de algum tema, geralmente você vai a um meio tradicional, um meio que você tem confiança, e você faz uma leitura um pouco mais profunda do assunto. E a partir daí é que você consegue construir uma história para ela ser compartilhada com seus amigos ou com as suas amigas. Isso é muito legal, né? Porque a base do jornalismo seria o fato e não a opinião, né? A galera fala muito fato, opinião, fato, opinião. E dá pra gente fugir disso? Dá pra gente fugir dessas fake news? Como que os jornalistas, de fato, que ainda estão lá lutando nas redes sociais, podem ajudar a gente? O que dá pra fazer ou a gente tá perdido pra sempre? Acho que enquanto não houver uma regulação muito clara em relação a esse assunto, fica difícil. Por quê? Porque hoje a gente tem uma distribuição infinita de conteúdo para um tempo finito da nossa sociedade. E nós escolhemos o que a gente quer seguir, como a gente quer seguir, quais pontos de vista nós queremos. E quando você não tem um filtro, e filtro na censura, quando você não tem um filtro sobre o que é relevante e o que não é relevante, até porque relevância é uma definição subjetiva, fica um pouco complicado para você entender o quão verdadeiro é uma informação, o quão ela não é. Então acho que diante do mercado que nós temos, em que plataformas e redes sociais permitem que a gente produza conteúdo a todo instante, e eu acho que a confiança nos veículos tradicionais ela é de grande importância. Quando você fala veículos tradicionais, você está falando aí de ouvir rádio e ver TV? Ou você está falando das grandes empresas mesmo na área digital delas? Não, eu imagino que sejam empresas de comunicação que têm uma história com jornalismo e que você valoriza. E aí cabe a você definir quais são essas empresas, né? Existem programas hoje jornalísticos de altíssima credibilidade, desde Fantástico, a produtos de conteúdo de excelência que foram feitos pelo Nexo, que é uma startup de jornalismo, né? A gente já não é mais uma startup, uma empresa de mídia de jornalismo, mas que se lançou ao mercado de trabalho como uma startup e hoje ela já tem uma marca consolidada para um determinado público. Então acho que essa definição do
que é um meio tradicional, ela é muito baseada sobre a definição da história que foi construída por meio do jornalismo que essa empresa fez. E aí cabe a você escolher, seja a Folha de São Paulo, seja o SBT, seja o Terra, o UOL, a Globo. São empresas consolidadas que têm jornalistas ali produzindo conteúdo e cabe a você escolher qual que você acha que tem mais relevância ou não. Isso é legal. E aí pensando nessa era que a gente tá, né, de tanta inteligência artificial, GPT, nossa, como é que fala? Como é que chama o chat? Chat GPT. Tô brincando. E algoritmo, né? O algoritmo. Porque muitas vezes não me entrega uma coisa e te entrega outra. A minha internet é completamente diferente da sua internet, da internet do Fê, de quem tá assistindo a gente. Quando a gente fala sobre essa regulação, dá pra pensar em regular algoritmo também? Acho que o algoritmo é uma coisa um pouco mais complicada sobre regulação, né? Quando você vai estudar modelos de negócio em empresas de tecnologia, um dos maiores valores delas é o algoritmo, né? A gente não vai fazer a regulação, por exemplo, de um refrigerante que tem na sua fórmula como maior objeto de valor, oferta de valor. Se você consome um determinado refrigerante, é porque ele tem uma substância, ele te faz se sentir exclusivo, porque você só vai comprar aquela marca naquele caso, porque você gosta daquela marca. E aí isso aplica-se, acho que a mesma solução, a mesma fórmula, por exemplo, para o Google. O Google hoje é do tamanho que é muito em função do seu algoritmo. E dificilmente ele vai desvendar todas as receitas de sucesso ali para você permear e fazer com que o seu conteúdo esteja disponível na primeira página. E aí o mesmo se aplica a toda e qualquer rede social. Elas fornecem alguns detalhes, algumas recomendações, mas não fornecem o todo porque é a maior oferta de valor. A gente chama isso de vantagem diferencial, né? Algo que as empresas, né, ou as pessoas não conseguem reproduzir. Então eu acho que nesse caso o algoritmo é uma propriedade intelectual que precisa ser preservada entre as empresas. Que legal. Então quando a gente fala sobre regulamentação, a gente está falando mais sobre o conteúdo que as empresas geram e não a forma que está entregando ou chegando para as pessoas. Eu acho que aí a questão da regulação eu trago um questionamento e não uma solução, né? Que é como é que eu faço para deixar a população mais segura sobre a informação que está sendo circulada. Existe um caso muito histórico no início dos anos 2010, em que uma mulher no Guarujá ela foi espancada porque disseminaram notícias falsas por meio de plataformas de redes sociais, dizendo que ela fazia rituais de magia negra. E ela não era a pessoa que estava nos vídeos sendo circulado. Nos vídeos estavam sendo circulados, no Guarujá. Ou seja, essa morte aconteceu em decorrência de uma falta de educação, de uma falta de etiqueta, de uma falta de cuidado, mas sobretudo porque alguém disseminou um conteúdo. E isso foi permitido. Numa empresa de mídia, existe toda a cautela sobre o que vai ser publicado e o que não vai ser publicado. Então, olha a consequência de um fato que é colocado numa plataforma em que você não tem a ciência de se aquilo de fato é verdadeiro ou não. E, infelizmente, causou a morte de uma mulher no litoral de São Paulo. Gente, é verdade, é isso, né? E ninguém foi responsabilizado, né? Exato, esse é o problema. Quem vai ser responsabilizado? Que aí eu acho que entra a ótica jurídica, que eu acho que ela é muito importante dentro desse meio, né? O direito digital acho que é uma das profissões, né? Uma das carreiras mais prósperas, porque tem muitas questões ainda precisam ser avaliadas com cuidado e com carinho, e esse é um deles, por exemplo. A responsabilidade deste ato é de quem? É de uma plataforma? É das pessoas que receberam o conteúdo? É da primeira pessoa que distribuiu? Quem foi a primeira pessoa que distribuiu? Então acho que existem muitos questionamentos e o direito, os advogados, as advogadas têm um papel muito importante nessa tomada de decisão. Que legal, que interessante. E aí, voltando a falar um pouco do jornalismo, por exemplo, eu estava batendo papo com o Fê, né? Hoje a gente está vivendo essa nova escalada de uma nova guerra que nunca acabou, mas enfim, né, no Oriente Médio, tá voltando agora. E é muito doido, porque você vai para as mídias mais tradicionais e tem vieses completamente diferentes, né? E aí você fala, pô, mas quem tá mentindo? Quase que a pergunta é quem tá mentindo. Tudo bem, a gente entende que tem várias verdades, né? Mas isso nunca vai ser controlado. O viés, tipo, um lado fala assim, ó, esse aqui é o bem, esse aqui é o mal. Aí o outro fala, não, esse aqui que é o bem, esse aqui que é o mal. Aí tem outro que fala assim, ó, veja bem, esse viés, isso nunca vai ser resolvido. Acho que essa é uma questão muito difícil de ser colocada num único assunto, né? Porque quando você faz uma cobertura, principalmente uma cobertura de guerra, você não tem acesso a todos os fatos.
Então você tem acesso a um recorte desses fatos. E é por meio desse recorte que você vai contar uma história. Então, a maneira como você está presente no meio dessa guerra, a maneira como você recebe as informações, é um assunto um pouco mais delicado, um pouco mais complicado, e sempre vai ter um recorte porque você, infelizmente, não consegue acompanhar tudo que está acontecendo ali, até por questões de segurança. Então, quando se trata de questões relativas à guerra, a conflitos políticos, você sempre vai ter um recorte. Nunca vai conseguir ter uma informação por completo, porque não é possível. Que demais, que demais. E como que as redes sociais interferem? Elas interferem no conteúdo jornalístico? Ou não? Porque é isso, hoje eu tô lá, eu sou qualquer um. Aí eu liguei meu celular e comecei a filmar, de repente eu bombo, viro um influencer com milhões de seguidores e crio... E as redes sociais... Qual que é a minha pergunta? Até onde isso interfere o jornalismo ou não? E já vou parar de falar de jornalismo, porque eu acho isso muito legal, Fê. Eu acho que a gente precisa enxergar a tecnologia como... A gente nunca pode enxergar a tecnologia como pessimista ou otimista. Acho que sempre tem um lado negativo e sempre tem um lado positivo. E eu aplico isso para toda e qualquer profissão. A gente tem bons médicos e a gente tem médicos ruins. E eu acho que a internet trouxe coisas muito boas e trouxe coisas muito ruins. E eu acho que, falando especificamente sobre rede social, eu acho que ela faz um trabalho, não a rede social, mas as pessoas que estão ali, elas fazem um trabalho muito legal, por exemplo, de hiperlocalização, né? Perfis que acompanham bairros, que dificilmente você enxergaria ou leria esse conteúdo numa empresa de mídia tradicional. Eu acho que esse é um ponto bem positivo, acompanhar o bairro em que você mora. E a hiperlocalização é um contexto muito forte no mercado americano, que no Brasil eu acho que ele ganhou corpo, mas eu acho que ele não ganhou corpo sob a ótica de modelo de negócio. Mas tem o lado negativo. Qual que é o lado negativo? Que é a reprodução fiel de um conteúdo produzido por um terceiro, sendo que você, às vezes, não coloca fonte, às vezes só distribui. Existem uma série de perfis com milhões de seguidores, que envolvem majoritariamente o X, o antigo Twitter, em que ele simplesmente olha o que está acontecendo no mercado, como um todo de mídia, olha quais são as notícias mais importantes dessas empresas de mídia tradicionais, em que houve um custo altíssimo para a produção de conteúdo, e simplesmente reproduz. Se a gente transforma esse modelo para o modelo de vídeo, para o modelo de áudio, a gente considera isso como plágio. Isso vai para a justiça. E para o conteúdo, a gente parece que entramos numa zona de conforto, né? A gente tem uma questão muito complicada que eu acho que, mais uma vez, que envolve uma questão jurídica, envolve uma questão de reprodução, e a gente precisa saber lidar com esse assunto, porque já existem perfis que reproduzem esses conteúdos que são maiores dos próprios perfis que originaram esse conteúdo, que criaram esse conteúdo. Então a reverberação é outra. Então, qual que é o objetivo desse perfil? O que ele está fazendo é justo? O que ele está fazendo é correto? Porque jornalismo bom custa caro. Quando você traz um furo de reportagem, né, um conteúdo exclusivo, você teve dias de trabalho, você teve horas de trabalho, teve equipes trabalhando para isso. Mas quando você publica isso na internet, em 30 segundos qualquer pessoa pode reproduzir. E essa reprodução, às vezes, é maior de quem criou o conteúdo. Então, eu acho que esse é um tema extremamente delicado, que eu acho que a gente não soube lidar, mas, mais uma vez, transformando o conteúdo em outros formatos, como vídeo e áudio, a gente vai para a justiça. Mas, no caso do conteúdo, não. E é aí que entra a oferta de valor. Eu acho que para quem nos assiste, né, para quem nos ouve aqui, a gente precisa fazer a seguinte reflexão, né? Qual que é o valor do conteúdo jornalístico? Ou qual é o valor do nosso conteúdo? Por que a gente produz conteúdo? A gente precisa responder com precisão e com detalhe essa resposta, porque você vai começar a entender qual que é a sua importância para a sociedade, qual que é a sua importância para o próximo. Cara, que legal, eu nunca tinha pensado, desculpa, até chutei aqui. Imagina. Nunca tinha pensado nisso do plágio de conteúdo, né? É verdade. Tá lá, é meu agora. E aí, daí que você tem 10 seguidores, eu tenho 1 milhão, agora é meu. Caraca, vai? Essa você não sabia, hein? Plágio de conteúdo você não tinha escutado ainda. Que demais. E aí você falou sobre o X, né? O antigo Twitter. Como você enxerga esse movimento do X no Brasil? Essa briga por poder? Primeiro eu vou falar isso, porque depois eu vou adicionar uma outra pergunta nessa mesma pergunta. Como que você enxerga esse movimento do X no Brasil?
É justo, eles estão certos, eles estão errados, só que você não vai chegar aqui agora, né, toda a briga é difícil definir. É difícil trazer uma resposta aqui definitiva, por isso que eu sempre gosto de trazer perguntas. E as perguntas que eu tenho em relação à postura do X, a postura do Elon Musk em relação ao assunto é: o Elon Musk e o X estão respeitando as regras, as leis brasileiras? A gente tem um negócio chamado Marco Civil da Internet, que foi um grande marco para a sociedade brasileira, porque foi uma lei, né, que foi construída não só com a opinião pública, mas com especialistas no assunto. E aí a pergunta que eu faço é: o Twitter ou o X respeita as regras que estão ali estabelecidas no Marco Civil da Internet? Acho que a gente tem que procurar, depois tem que fazer a checagem e ver se a resposta é positiva ou negativa. É um mundo binário, é uma resposta positiva ou negativa. E aí você vai entender o mercado e o mundo que está acontecendo em relação a esse assunto. Eu acho que esse é um tema muito interessante. Existem autores como Douglas Rushkoff que debatem muito sobre isso, que é como empresas internacionais se comportam com leis nacionais. Acho que esse é um tema extremamente interessante, porque a lei dos Estados Unidos é diferente da lei da França, que é diferente da lei do Brasil. E como é que essas empresas globais que trabalham no mundo todo se adaptam ou se comportam diante das regras de cada país? E aí, isso é maravilhoso, e aí eu faço essa segunda parte da pergunta. A gente tem as Big Techs, né, que não é mais tão novidade no mundo isso, mas ainda é uma novidade de que empresas têm mais poder do que países, do que governos, né? A gente viu, já tem bastante tempo ali, o Brexit e toda essa guerra que teve do Facebook, né, com a União Europeia. É possível equilibrar isso? E aí, para mim, isso foi muito marcante. Agora, o X contra o Brasil. Parece que foi desenhado um embate de uma rede social poderosa contra um governo. E aí, cada um firmou, bateu o pé e falou: agora a gente vê quem pode mais. Os países vão acabar sendo derrotados pelas Big Techs? Ou já foram? E a gente nem sabe. Acho que, mais uma vez, depende do contexto e das regras que são impostas em cada país. Nos Estados Unidos, a gente tem uma liberdade que a gente chama de liberdade plena. Na Europa, e aí majoritariamente a União Europeia, a gente tem um conceito de privacidade mais bem definido. A União Europeia hoje é o único órgão no mundo que olha com muito cuidado e muito carinho as questões relativas ao futuro da tecnologia. Então eu acho que falta um comitê internacional que é composto por estudiosos, pesquisadores, profissionais de universidades que entendem do assunto para discutirem essas questões. Porque só assim a gente vai conseguir chegar a uma conclusão que seja bom para quem mora no Brasil, para quem mora nos Estados Unidos, para quem mora na França. Porque, mais uma vez, o conceito de liberdade de expressão na França é muito diferente do conceito de liberdade de expressão na China, é muito diferente do contexto de liberdade de expressão nos Estados Unidos, que também é muito diferente do conceito de liberdade de expressão no Brasil. Então, quando você entra no conceito dessa expressão, existem inúmeras teses, só que essas teses precisam ser baseadas nas regras locais. Como é que a gente pode aprender com a União Europeia, que tem feito um bom trabalho, e como é que a gente pode aprender localmente com cada país para que essas coisas avancem e não tenham esses conflitos? Que eu acho que quem perde no fim é o consumidor final. Sim, não tem jeito, né? E é isso, né? A gente volta a ficar refém de uma só pessoa, né? Um Elon Musk que já foi falar: se eu quiser eu derrubo o governo de qualquer país. E parece que ele tentou, né? Não conseguiu. Sai pra lá, Elon Musk! Sai fora, vocês não vêm não aí com fã de Elon Musk não, que eu já fico bravo já. E Rafael, você acredita que estamos realmente caminhando para o fim das redes sociais como conhecemos? Me fala, eu achei isso muito legal. Gente, entra no site dele, é muito legal. Rafael Sbarai, com S mudo. Esse cara fala de cada coisa muito interessante. Me fala sobre esse assunto, cara. Esse foi um tema que foi bastante discutido entre 2022 e 2023, reforçando a tese de que o TikTok matou a maneira como conhecíamos as redes sociais, né? Qual era a tese desses pesquisadores? A tese é: quando você acessa o TikTok, uma coisa chama a atenção. Existem dois itens superiores na tela do seu celular, e quem nos ouve, quem nos assiste pode acompanhar enquanto nós comentamos aqui, que é o seus amigos e para você. E pela primeira vez, uma rede social expõe o conteúdo para você em detrimento ao conteúdo dos seus amigos. Então, a tese de que esses pesquisadores foram atrás e depois comentaram várias publicações em todo mundo é essa: a gente parou de acompanhar o conteúdo das pessoas mais próximas para
acompanhar conteúdos de pessoas que a gente gosta. E no fim a gente acaba acompanhando conteúdo de pessoas que a gente gosta, mas a gente nem segue. Acho que esse é um tema interessante, por sinal. Então o TikTok mudou um pouco a lógica do fã e do seguidor para conteúdo. Que demais. Esse é o ponto. Só que eu não acho que é essa a questão real que a gente pode estabelecer como o fim das redes sociais como conhecemos. Eu acho que o fim das redes sociais como conhecemos é sobre modelo de negócio. As redes sociais majoritariamente têm como receita a publicidade. Por quê? Porque quanto mais atenção ele tem do consumidor, mais informação ele tem sobre ele, consequentemente você consegue ter mais detalhes do que ele gosta, do que ele assiste, do que ele comenta, do que ele posta, e consequentemente por meio do algoritmo você começa a inserir e apresentar informações muito próximas da realidade do que ele está interagindo. Eu acho que essa mudança do algoritmo cada vez mais preciso, ela é interessante, mas o modelo de negócio é o que mais me chama a atenção. Por quê? E aí eu vou começar a tentar explicar, e ter uma apresentação nessa explicação é muito melhor do que apenas eu falando. Existe um mundo do mercado pago, entenda-se mercado pago, cobrança de conteúdo. Você pagar para consumir alguma coisa. Estabelecido por 3 grandes empresas no mercado hoje. Quais são elas? Substack, que é uma empresa de newsletter gratuito paga. OnlyFans, sim, OnlyFans, de criação de conteúdo, e hoje criação de conteúdo mais adulto. E o Patreon. O Patreon é um serviço de crowdfunding contínuo em que você pode doar semanalmente, mensalmente, quinzenalmente ou diariamente um determinado valor financeiro para uma empresa, para uma ideia se sustentar. Esse é um modelo pago. A internet sempre foi gratuita. As redes sociais identificaram que elas poderiam e precisam diversificar o modelo de negócio delas para que elas não dependam exclusivamente da receita publicitária. Por quê? Porque hoje qualquer empresa no mundo está fazendo publicidade. Exemplos. Uber, que é um transporte de aplicativo, tem publicidade. Leroy Merlin, uma empresa que vende materiais de construção, tem publicidade. Então todas as empresas caminham para ter uma receita publicitária. Consequentemente, você tem menos dinheiro de publicidade circulando no mercado. Para que eles não percam dinheiro, eles precisam diversificar a receita. E a diversificação de receita, para mim, é o fim da maneira como a gente enxerga as redes sociais como conhecemos. Por quê? Porque hoje praticamente todas as plataformas de redes sociais têm um produto pago. O LinkedIn tem um modelo pago. O YouTube tem um modelo pago. O TikTok tem um modelo pago. O Instagram tem um modelo pago. O Facebook tem um modelo pago. E nesses casos, nessas redes, mais especificamente Instagram e TikTok, você consegue construir mais laços fortes, que é uma característica muito importante de rede social, para que você aproxime o produtor de conteúdo de quem gosta do conteúdo. E para que você aproxime, pague por isso. E aí é um modelo de negócio que começa a crescer, e desde 2022 praticamente todas as redes sociais, com exceções a pouquíssimas como o Pinterest, tem um modelo pago de conteúdo. E aí eu acredito que essa seja a maneira de... É o fim das redes sociais como conhecemos. Por quê? Porque antes era um modelo extremamente aberto, distribuído e descentralizado. Hoje é um modelo que a gente chama de freemium, né? Não é um modelo 100% aberto, em que você tem condição de consumir conteúdos abertos e você tem condições de consumir conteúdos fechados, mediante pagamento. Parte dessa receita vai para a plataforma de rede social, parte dessa receita vai para o criador de conteúdo. Que demais. E aí, então, daqui a pouco vai ficar cada vez mais chato você... Que eu imagino, eu tenho um filho de 5 anos, né? E aí ele quer baixar joguinho no meu celular. Cara, é impossível. Porque assim, juro, o jogo é 1 segundo, aparece um pop-up. 2 segundos, aparece outro. Então, é insuportável. E aí você fala assim, paga pra não ver mais conteúdo. Pra não ver mais anúncio. E aí eu pago, só pra não ver anúncio. Porque senão meu filho não me deixa em paz. Que ele fala, papai, parou de novo. Papai, parou de novo. Papai, parou de novo. Será que a gente vai... Que doido isso, né? É quase uma Netflixização de todas as redes, né? Agora você paga pelo conteúdo exclusivo. Eu acho que é uma questão muito interessante falar sobre maturidade da tecnologia, né? A internet comercial ela chegou no Brasil em 1995, ou seja, ela vai completar 30 anos o ano que vem. A gente, aos poucos, começou a entendê-la melhor. E quando você está mais maduro na rede, você começa a pagar ou cobrar por alguma coisa que você considera exclusivo, por alguma coisa que você considera como oferta de valor. E eu acho que isso é da natureza. Quantas coisas não pagamos, né, para que sejam feitas, né?
voltando à questão do jornalismo. Jornalismo bom custa caro. Como é que você financia um bom jornalismo para ter uma boa reportagem? Como é que você financia um bom restaurante para ter uma boa comida? Produzir conteúdo é como produzir comida, é como produzir jornalismo. Gasta-se tempo. Estamos aqui, né, num podcast em que existem pessoas por trás do podcast editando, existem pessoas dentro do podcast produzindo, existem pessoas procurando pautas, procurando interesse, e isso é tempo, tempo é dinheiro. Então acho que a gente chegou num momento, acho que de maturidade da internet, que cabe à pessoa escolher se vale a pena pagar por esse conteúdo ou não. O ponto que me chama a atenção em relação à Netflix, da qual você mencionou, é que ela já está caminhando para um outro cenário. Ela está caminhando para um cenário de assinatura com publicidade. Hoje no mundo, se não me engano, entre 40 e 45 milhões de pessoas assinam o serviço mais básico da Netflix, que é você consumir o conteúdo, mas que aparece anúncios. E hoje é o maior, se não me engano, é a maior fatia de usuários entre todos os planos que a Netflix oferece no planeta. Uau. E graças a esse modelo de negócio, que é um modelo de negócio baseado em assinatura e em publicidade, que a Netflix conseguiu apresentar resultados significativos nos últimos trimestres, uma vez que é uma empresa de capital aberta. Uau, eu não sabia. Bom, mas então, eu já gosto de ser fatalista às vezes. Então a gente vai começar a ver desigualdade social digital. Eu acho que em algum momento a gente vai começar a identificar que existem conteúdos interessantes que você pode pagar por eles, né? Eu tenho uma newsletter há 8 meses e todos os dias quando eu acordo eu fico pensando, e se eu fechar minha newsletter como forma de pagamento? Será que teriam pessoas com interesse em pagar? Porque eu acho que o tema que mais tem me chamado a atenção hoje no mundo, já há algum tempo, é o mercado da atenção. A nossa atenção está distribuída, né? Enquanto as pessoas nos ouvem e nos assistem aqui, elas podem estar em veículos, correndo, caminhando, no trabalho, e a sua distribuição está cada vez mais, a sua atenção, perdão, está cada vez mais distribuída. A gente não consegue mais ficar atento numa única tela. Assiste a um jogo de futebol sem mexer no celular. Sim. E eu acho que o único produto hoje que consegue reter 100% da atenção da pessoa é um serviço de streaming. Tenta assistir a uma série em que você gosta e mexe no celular. Dificilmente você mexe. Então eu tenho estudado cada vez mais esse assunto porque a gente não tem conseguido prender a atenção das pessoas. Não é porque o nosso conteúdo não tem valor, é porque tem muita coisa boa acontecendo ao nosso redor. Muita informação. E aí eu acho que a pergunta mais triste e a pergunta mais importante que precisa ser feita e que eu faço todos os dias é: se eu parar de produzir conteúdo, alguém vai sentir falta? Nossa, pegou pesado. Essa pergunta eu acho que ela ela é de grande relevância para quem produz conteúdo, porque aí você vai identificar se as pessoas têm valor, ou se elas querem, ou se elas buscam o seu conteúdo. E por isso que eu acho que o futuro do mercado gratuito e pago ele é interessante, porque você precisa financiar quem produz, né? Quando eu produzo uma newsletter, eu gasto 4 a 5 horas do meu dia. Hoje eu faço isso aos meus finais de semana, em função dos trabalhos que eu tenho, mas não me dá nada em troca. E aí você fica se questionando, né? Pô, você produz um conteúdo de alta qualidade, mas o que você quer como retorno? Então, eu acho que o modelo pago ele chega para financiar coisas boas que estão sendo feitas na internet. Que legal, mas e é o algoritmo cada vez mais bem trabalhado. E como Porque esse cenário que você mostra aqui, a gente tá caminhando para isso, que por um lado é legal, né? Tem um lado que é muito legal. Por outro lado que é um pouco assustador. Parece que o algoritmo vai... As pessoas já estão viciadas, né? Não conseguem mais largar o celular. E aí, por exemplo, eu não uso mais TikTok. Porque eu percebi que eu falei, meu Deus, eu fico muito tempo no TikTok. O algoritmo dele é muito bom, entrega conteúdo muito legal. Eu adoro. Eu falei, vou tirar isso daqui, porque eu não consigo. Falta um pouco de educação das pessoas para viverem nesse mundo digital? Falta, acho que isso é uma ótima pergunta. Eu acho que o universo acadêmico precisa jogar luz sobre uma reflexão que é: quais novas disciplinas deveríamos ter no ensino médio ou no ensino fundamental ou nas universidades sobre educação digital, etiquetas digitais, né? Então eu acho que não só o ensino médio, né, o ensino básico, mas as universidades, né, entrando no mundo da comunicação, a gente precisa obrigatoriamente de disciplinas de negócio. Os profissionais de comunicação que estão sendo formados, eles não têm conhecimento em negócio. E não é uma culpa, né? Não é uma responsabilidade deles, é uma responsabilidade do mercado acadêmico. E eu acho que eu transformo essa questão e essa inquietação
pro mundo dos adolescentes, pro mundo das crianças, né? Como é que a gente pode construir um modelo de vida menos ansioso, mais cuidadoso, mais atento, né? Eu acho que tudo passa pela educação. Enquanto a gente não reformular a nossa educação, acho que fica muito difícil a gente tentar ter maior maturidade das pessoas em rede. Cara, e a vida fica mais difícil também, porque olha, as pessoas, vou te falar uma coisa, viu? Porque é isso, não sabe avaliar o que é fake news, o que não é. Daqui a pouco... A Idade Média, né, gente? A gente tá vendo a Idade Média voltando. Enfim, quem sabe daqui a umas centenas de anos a gente consiga resolver isso. Mas tá bom. Gente, é muito papo com esse homem aqui, gente. Fernando, já marca a segunda, que eu tô tendo que pular um monte de pergunta aqui. Explica pra gente, pra quem não conhece, o que é o Cartola Express, que é um enorme sucesso, e como ele se diferencia de outras plataformas de fantasy sports, né? O Cartola, gente, eu sei que você já participou de Liga do Cartola, que eu sei, fica batendo papo. E eu tenho um amigo que ele foi pra Bahia, tava em Salvador, e aí foi o dia que ele mais pontuou no Cartola. Ele falou, gente, foi a sorte da Bahia, o Cartola, e até hoje ele fala isso. E aí ele sai o ranking lá, né? E ele foi tipo o 10º do Brasil, um negócio desse. O que esse homem tá gastando de viagem pra Bahia. Nunca mais teve essa sorte. Mas o Cartola é diferente do Cartola Express, né? Qual que é a diferença? Fala um pouco dele pra gente. Eu vou começar falando pelo Cartola, que eu acho que é um produto mais consolidado. Ele foi concebido em 2005, ou seja, ele já tem 19 anos de vida. E um fantasy game é um jogo baseado em conhecimento, né? Pro mundo da comunicação até chama isso de news game, né? Um jogo baseado em notícia. Por quê? Porque você precisa escalar 11 atletas mais o técnico. E para que você escale esses 11 atletas mais o técnico, você precisa ter informação, você precisa ter conhecimento. Quais times vão jogar em casa, quais times tomam mais gols fora de casa. Então ele flerta com o mundo das estatísticas, que é o mundo do mercado americano muito forte. O mundo do fantasy, ele teve, acho que a sua explosão no mercado americano, com duas empresas, a FanDuel e a DraftKings. Eles já têm um modelo consolidado de fantasy ali muito forte. Hoje a Índia também cresce o mercado de fantasy, principalmente com cricket. E aí, nessa tentativa de enxergar oportunidades, a Globo identificou que poderia fazer um Daily Fantasy Game, né? O que é um Daily Fantasy Game? Enquanto o Cartola, concebido em 2005, é exclusivo e relativo ao Campeonato Brasileiro, o Cartola Express envolve as principais competições do planeta. Então, é possível que você jogue campeonatos europeus como o inglês, o italiano, o francês. É possível você acompanhar jogos da NFL, da NBA, Olimpíada a gente fez pela primeira vez, Copa do Mundo a gente fez pela primeira vez, Campeonato Paulista, Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores. Então você tem a condição de colocar o conhecimento que você tem assistindo aos jogos, né, conversando com os amigos e com as amigas, e colocar esse conteúdo em formato de jogo. E aí no caso do Cartola Express existem premiações em que você se inscreve, e essa inscrição ela pode ser gratuita ou paga, e nas inscrições gratuitas existem uma premiação diária em relação a esses jogos, a essas competições, e se você tiver o time com a melhor pontuação, você acaba ganhando dinheiro. Ou seja, você transforma o seu conhecimento em diversão e, em alguns casos, até em um modelo de negócio próprio. Já existem os jogadores, né, do Cartola e do Cartola Express que dependem exclusivamente do jogo, né, do fantasy game, e existe uma diferença, uma linha tênue muito clara entre fantasy e apostas. Já existem até teses, né, artigos acadêmicos sobre esse assunto. Um dos principais é do MIT, em que o fantasy game foi comprovado cientificamente que é um jogo de um jogo de habilidade. O que é um jogo de habilidade? Em que você tem 51% de habilidade e 49% de sorte. Quando você tem um jogo que você tem mais da metade relativo à habilidade, ele é um fantasy. E o mercado de apostas, ele flerta um pouquinho. É importante que você tenha conhecimento, mas ele flerta em alguns casos, dependendo do que você oferece ali, com a sorte. Então, por isso que um fantasy game não é uma aposta e vice-versa. Existem dois modelos, eles convivem muito bem juntos, e cabe você escolher. Por exemplo, eu não sou uma pessoa muito boa de Daily Fantasy, que é um jogo diário, mas eu sou muito melhor na regularidade. Eu consigo, geralmente, quando eu jogo Cartola com os meus amigos, com minhas amigas, com minha família, o meu desempenho no segundo turno ele é muito melhor do que o primeiro turno. Então eu sou muito melhor na regularidade, como se fossem pontos corridos, do que uma eliminatória.
Isso depende de cada jogador, de cada conhecimento, de quanto você tem de tempo para ficar atento ao noticiário, né? E o Cartola e o Cartola Express são produtos de grande valor para a Globo, porque eles aumentam o consumo do ecossistema de esportes da Globo. A gente já tem dados, né, estudos que comprovam que usuários do Cartola e do Cartola Express consomem mais jogos do Sport TV, mais notícias no GE. Globo, mais assinaturas no Premiere. Então, construir um ecossistema de esporte em que você cria uma fidelização faz com que você tenha um negócio chamado usuários de alto valor. Então, usuários de alto valor que gostam de esportes estão conosco. Isso é muito importante para uma empresa que foca no mundo esportivo. Que legal. E o cara não consegue pegar e fazer uma aposta, tirar todo o dinheiro dele e falar, vou jogar. Não. E é diferente do mercado de apostas. É um mercado do fantasy em que você escala o time baseado no desempenho em tempo real desses atletas. Esse desempenho é transformado em pontos, né? Então, quando um atleta faz um gol, são 8 pontos que você coloca no Cartola. Quando o jogador é expulso, são menos 5 pontos. E assim por diante. Então, é uma adição e subtração dos pontos do que os atletas fazem em campo e que te transformam numa pontuação final e acaba, no fim, sendo um grande momento social, uma grande zoeira assim, entre amigos e amigas que, eu fiz mais pontos que você, fiz menos pontos, e você acompanha o futebol de uma maneira diferente. E eu acho que tem uma outra coisa que o Cartola mudou a maneira como o consumidor enxerga o Campeonato Brasileiro, a quantidade de jogos que você assiste que não é do seu time de coração. Sim. Porque você está ali torcendo para um determinado atleta ou por determinados atletas que você escalou. E isso faz com que você aumente o consumo e, consequentemente, o conhecimento. Eu acho que a CBF, o Campeonato Brasileiro, hoje, se as pessoas conhecem mais dos times, a gente tem uma parcela de um percentual relacionado ao Cartola. Que legal. E as pessoas apostam os pontos que elas ganham, né? Não dá para eu comprar os pontos. Não. Os pontos... Claro. Os pontos, eles são distribuídos, né, de acordo com o desempenho dos profissionais em campo, e aí você tem ligas, né, ligas entre amigos, ligas entre amigas, e aí você fica brincando, tô em primeiro, tô em terceiro, fui melhor, fui pior, e aí causa uma diversão muito interessante durante o jogo e posterior ao jogo. E o que você acha agora? Bet, tudo é bet, 400 milhões de bet, jogando dinheiro no futebol, jogo de aposta. O que aconteceu? De onde veio essa enxurrada de bets e sites de aposta? E elas são legais? Não são legais? Eu acho que você já deixou claro qual que é a diferença pro Cartola Express, né? Como você enxerga essa enxurrada de bets e agora também tá estourando jogo do Tigrinho e... Enfim, o que é isso que tá acontecendo? Acho que vai existir uma regulação. Essa regulação começou no dia 1º de outubro, já para, se não me engano, 88 empresas já listadas que tem já direito de fazer o uso legal, mas tudo isso começa a partir do dia 1º de janeiro de 2025. A gente vai ter um novo capítulo na história da sociedade brasileira em relação a isso. O mundo das apostas já é um mundo legalizado em alguns países desenvolvidos, casos, por exemplo, da Inglaterra. Nos Estados Unidos não são todos os estados, são alguns estados, né? E cabe a esse estado avaliar ou não se a apostas é de um mundo corretamente legal ou ilegal. O futebol brasileiro recebeu esse dinheiro porque precisava de dinheiro de alguma maneira, sustentou, né? Se não me engano, 19 dos 20 clubes da Série A são patrocinados por empresas de apostas, e a gente precisa entender agora com o mercado regulado o que vai acontecer, né? Eu acho que, mais uma vez, tudo envolve questões de maturidade, né? Como é que a gente vai entender o mercado, quais são os riscos, quais são os benefícios, o que a gente precisa mudar. Acho que a lei precisa ficar muito atenta ao comportamento do consumidor, e eu acho que a gente tem que sempre pensar no jogo responsável, né? Uhum. Ali pode ser um divertimento, pode não ser, mas você tem que tomar bastante cuidado, e eu acho que a lei que foi aplicada ao Brasil e que vai ser aplicada a partir do 1º de janeiro busca bastante essa questão do jogo responsável. E qual que é a diferença de liberar esses jogos e liberar um cassino ou o jogo do bicho, por exemplo? Aí eu acho que envolve muita questão de legislação, muita questão envolvendo o governo, os interesses do governo, o interesse das empresas. É um assunto ainda que exige, acho que, mais detalhes, mas falando especificamente de apostas esportivas, ele é um mundo em que já existe há algum tempo, existem sites de aposta de grande popularidade no país. O Brasil ainda não é um mercado consolidado, o Brasil ainda não é um mercado maduro, e vamos ver se a partir do dia 1º essas coisas, por meio de regras, elas começam a ser ditadas. E
Caso isso aconteça da maneira mais correta, vamos ver se a lei está correta. Caso ela exija fazer alguma mudança, vamos tentar entender quais são as mudanças que vão acontecer. Eu acho que existem muitos mercados do exterior para a gente tentar entender, para a gente tentar aprender, para ver o que aconteceu, para ver o que aconteceu com o comportamento do consumidor final, comportamento da sociedade, comportamento do gasto, para a gente tentar amadurecer e, no fim, sempre pensar no consumidor final, sempre pensar no brasileiro em relação às questões que estão chegando por todos os lados. Isso eu acho muito legal de te ouvir falar, porque, claro, você tem uma posição, você tem uma visão e um conhecimento social, né? Mas eu fico impressionado como parece que o brasileiro não está preparado para isso. Enfim, opinião pessoal, gente, opinião minha aqui, toda opinião, não é fato, é opinião. Mas o Brasil já é o país que mais gasta dinheiro com aposta online no mundo hoje, né? Tava vendo aqueles gráficos que a gente gosta de ver, que parece essas corridinhas de cavalo assim, né? O Brasil passou tudo. Eu imagino que seja porque a gente não tinha jogo, né? Tava fechado, de repente aparece, a galera sai apostando um monte. Mas eu me preocupo, né? Eu não tô jogando, mas eu me preocupo com a galera que perde tudo, né? Porque não tem educação, né? Educação, seja de negócios, financeira, e aí acaba perdendo tudo nessa, né, gente? E aí falando de novo agora do Cartola Express, né? Que eu acho que é interessantíssimo isso. Qual que é a dificuldade de manter uma plataforma desse tamanho que permite você apostar em tudo que está acontecendo no mundo, exageros à parte, atualizada e competitiva, né? Porque, pô, eu posso apostar na Fórmula 1, jogar com Fórmula 1, jogar com Fórmula... Qual que é o limite? Daqui a pouco pode Série B, Série C... A gente avalia muito a escolha das competições baseadas no interesse dos usuários, né? Então, fizemos muitas pesquisas, né? Desde pesquisas quali a pesquisas quant, para entender quais eram as competições que a gente poderia ofertar. E aí, por meio dessas pesquisas, a gente começou a ofertar desde Fórmula 1 a competições como a Libertadores e a Copa do Brasil, que tem, acho que, dado uns resultados satisfatórios para a gente. Então, acho que essa resposta ela vai ser dada pelo consumidor, não por nós. Eu acho que quanto mais a gente entender o usuário, mais entender o comportamento, mais entender o consumo e o interesse dele por uma determinada modalidade, eu acho que aí a gente pode pensar com carinho em cada uma dessas competições. Tá, agora pensando um pouquinho mais no mundo corporativo, né? Vamos mudar aqui um pouco de... Você entende muito sobre estratégia digital. Quais são os elementos, os principais elementos que que uma empresa tem que considerar para desenvolver uma estratégia digital eficaz? Eu acho que a primeira pergunta que você precisa fazer é por que você tem uma ideia e, por meio dessa ideia, quais são as suas vantagens, quais são os seus concorrentes, o que você faz melhor e o que você faz pior. Acho que quanto mais você responder essas perguntas com precisão, maior vai ser a sua confiança em relação a avançar com a sua ideia. O mercado hoje, mais uma vez, ele não está fácil em função da distribuição de atenção. É muito difícil lançar alguma coisa e ter um resultado rápido. Mas a insistência, o cuidado, a pesquisa vai fazer com que você se aproxime cada vez mais de um consumidor final. E eu acho que a internet hoje mostra claramente que a gente vive num mundo de nicho. Quanto mais você se especializar num determinado produto, numa determinada história, num determinado recurso, maior a chance de você ter um público fiel a você. Eu acho que a fidelidade, a comunidade e o nicho são 3 palavras ou ingredientes que todo e qualquer empreendedor digital precisa ter para lançar um produto hoje. E aí, deixa eu fazer uma pergunta. O metaverso, né? Foi aquele boom, todo mundo falou de metaverso, e aí a galera tava comprando casa no metaverso, Snoop Dogg, Neymar, não sei o que, de repente flopou horrores, né? As empresas investindo. Você acha que ele acabou? Que ele tá só dormindo, que ele volta daqui a pouco? Acho que a gente precisa tomar bastante cuidado com algumas expressões e com alguns fenômenos que aparecem no mundo. E eu acho que metaverso e a Web3 são 2 expressões que apareceram no mundo assim. Todo mundo começou a falar, mas não trouxeram absolutamente nada, né? Eu acho que, primeiro, quando chega um fenômeno, a gente tem que se perguntar sobre esse fenômeno sob a seguinte ótica. Esse fenômeno democratizou ou está fazendo com que a gente tenha mais acesso a uma coisa diferente, como é o caso da inteligência artificial? A resposta em relação ao metaverso é negativa. O metaverso mudou a maneira como as pessoas ou as empresas criam estratégias? Resposta negativa. Eu acho que o metaverso ele é um tema que precisa ser olhado com cuidado, porque é uma expressão que foi concebida em 1992, não é uma expressão tão nova assim, de um livro americano muito bom, por sinal. Mas o metaverso
ele para acontecer, ele precisa vir acompanhado de tecnologia. E hoje a gente não tem tecnologia barateada para esse tipo de coisa. E aí que eu acho que a comparação entre o ChatGPT é muito boa. Hoje, qualquer pessoa com acesso à internet consegue acessar o ChatGPT e, por meio desse acesso, fazer um uso muito básico. Porque é simples. O metaverso, ele exige alguns recursos tecnológicos que hoje são caros para que você entre dentro desse mundo, né? Então, a Meta e a Apple hoje são as empresas que mais olham isso com atenção. O Apple Vision Pro, que é um produto que muita gente diz que não está dando certo, mas eu acho que a gente tem que ainda ir com calma, porque ele veio na sua primeira versão muito cara, mas a partir do momento que esse produto for mais barato, vai permitir que a gente tenha simuladores de vida virtuais mais eficazes e melhores. E a gente tem questões também quando a gente faz uso desses produtos. Algumas pessoas passam mal, outras têm labirintite, outras não têm um bom comportamento. Então ainda não é um produto 100% integrado à sociedade e não é um produto que causa prazer, às vezes, às pessoas, causa algum incômodo. Então, quando causa algum incômodo, essas questões ficam um pouco mais distantes de parte da sociedade. Então, eu acho que o metaverso é um tema que a gente tem que tomar cuidado. A gente tem uma expressão para isso que é buzzword, né? Que quando você tem algo que todo mundo começa a falar, mas na realidade ele não é tão importante ou tão impactante quanto parece. E eu acho que a Web3 é outro caso, completamente diferente da inteligência artificial. Por mais seja um conceito que tenha sido concebido na década de 50, hoje ela está próxima da realidade de uma parte da população. E essa parte da população que está conectada. Então, isso eu acho muito legal, porque a possibilidade que foi levantada pelo metaverso, ela existe e é interessante. A dificuldade é o acesso, né? O óculos. Acho que, não sei agora, eu vou falar, gente, qualquer coisa joga no Google aí e me corrige. Porque saiu o Apple Vision, que é aquele gigante, que a gente vê a galera na rua fazendo assim e tal. Mas já tem um novo agora, eu não sei se é a Meta, eu acho que é a Meta, né? Foi que veio até o menino lá, qual que é o nome dele? Mark Zuckerberg, e mostrou o óculos que é muito menor. Isso, em parceria com a Ray-Ban. Isso. Com a Ray-Ban? Olha, eu não sabia. E aí, a gente sabe, né? A tecnologia vai fazendo isso. É só a gente lembrar os primeiros HDs que tinha que ser carregado dentro de um avião e hoje em dia você tem um pendrive que vai no bolso. A gente tá chegando perto, então, de voltar essa buzzword. Quando a gente tiver esse acesso através desses gadgets mais baratos e mais simples, por exemplo, seu óculos. Quando esse óculos te der a possibilidade de você acessar, aí a gente tá falando de um novo mundo, né? Eu acho que sim. Eu acho que esse mundo pode chegar, mas não da maneira como a gente enxergava, que vai transformar as nossas vidas, vai mudar as nossas vidas. Acho que vai ser uma nova maneira de diversão, uma nova maneira social, talvez uma nova maneira de comunicação empresarial para videoconferências. Então, não acho que seja algo que revolucione, acho que vai demorar algum tempo, porque a produção de um produto como esse é cara. Enquanto isso, você precisa manter o produto caro até para você ter um retorno financeiro. Então, eu não enxergo que nos próximos 5 anos isso mude, mas eu acho que em 10, 15 anos a gente talvez tenha uma aproximação maior ao tema metaverso. Que legal. Gente, Rafael Sbarai dando aulas aqui pra gente. Rafael, eu sei que a gente já tá chegando aqui no final. E aí, pra finalizar, eu queria saber quais conselhos você daria pra quem tá começando, nascendo hoje, essa geração chegando na área de tecnologia e tá tão perdida. Deixa esse seu conselho e uma mensagem final para o nosso público. Perfeito, obrigado pelo papo, obrigado pelo convite. Eu acho que a primeira coisa que você precisa saber é aproveite a vida jovem, que eu acho que é muito importante. A gente tem que tomar decisões ainda muito cedo, né? Quando a gente tem 17, 18 anos. Não receba essa pressão como algumas pessoas já receberam no passado ou recebem até hoje em dia. Mas comecem a estudar com calma quais são os temas que você gosta, quais são os temas que te dão vontade, que te dão prazer, que você acha que faz sentido, que você tem conhecimento. E eu acho que quando você tiver uma resposta sobre esse assunto, aplique esse assunto ao mercado de tecnologia. Eu acho que a maior recomendação que eu trago sempre às pessoas é consumam notícias relativas à tecnologia. Porque a tecnologia impacta a vida do consumidor final e do profissional. E quando você tem novas tecnologias, quando você tem novos produtos, você precisa estar muito próximo a essa realidade que vai chegar para você ou para o seu cliente no futuro. Então, quanto mais conhecimento você tiver em tecnologia, acho que é a maior chance de você estar preparado para o mercado de trabalho.
Que legal. Rafael, muito obrigado pelo seu tempo, por essa conversa, foi super legal. Volta para uma conversa número 2, por favor, que tem assunto pra dar com o pau aqui. Obrigado pelo convite mais uma vez. E é isso, o Scancast de hoje vai ficando por aqui. Eu sei que você gostou, não vou nem falar se você gostou, curte, compartilha. Curte, compartilha aí que eu sei que você achou muito legal, manda para aquele seu amigo que acha que é o rei do Cartola, ó, esse homem que criou aqui, ele que sabe de tudo, ele que fez e ele que tá na frente dessas novidades. É isso, eu sou Alberto Viçoso, o Scancast vai ficando por aqui, muito obrigado e até a próxima.